Bom dia, transformadores. Hoje nós começamos esse episódio com o coração apertado. A igreja se despede de um grande pastor, de um pai, de um irmão, o Santo Padre, o Papa Francisco. Ele voltou para a casa do Pai. O Papa Francisco foi um homem que carregou nos ombros o peso da igreja, mas com a leveza de quem viveu o Evangelho de forma simples, direta e apaixonada. Ele nos ensinou a colocar os pobres no centro, a confiar na misericórdia, a deixar-nos olhar por Jesus como pecadores necessitados de amor, não de castigo. Francisco, ele foi mais que um papa, ele foi um sinal de ternura, um sinal de coragem profética. E como ele mesmo sempre dizia, rezai por mim, e não vos esqueceis de rezar uns pelos outros. Hoje, nós rezamos por ele, mas também pedimos que ele, junto de Deus, interceda por nós, para que sejamos uma igreja cada vez mais parecida com o Cristo, que ele tanto amou. E agora, vamos ouvir o Evangelho, vamos ouvir a palavra, porque foi dela que ele viveu. E é nela que também nos reencontramos com a esperança da ressurreição. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 8 ao 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. O evangelho de hoje ele tem um misto curioso, de sentimentos, medo e alegria, correria e adoração, verdade e mentira. Ele nos mostra o impacto que a ressurreição de Jesus causa, tanto em quem acredita quanto em quem se recusa a crer. Logo no início nós vemos as mulheres saindo às pressas do sepulcro. Elas estavam com medo, mas também cheias de uma alegria nova. E essa mistura é muito humana, porque quando algo verdadeiramente nos toca, quando algo realmente muda a nossa vida, a gente fica meio sem saber o que sentir. O coração treme, mas treme de esperança. E no meio dessa emoção toda, Jesus se apresenta. Ele não vem com explicação, nem com prova formal. Ele simplesmente aparece e diz: Alegrai-vos. O ressuscitado não chega com o poder humano, mas com a presença que muda tudo. Ele não dá aula, ele dá paz. Ele se deixa tocar. As mulheres se prostram e abraçam seus pés. E essa cena é muito bonita, é íntima, Porque mostra que a fé não é uma teoria. A fé é um encontro. Mas olha o contraste. Enquanto essas mulheres anunciam a verdade, com os olhos ainda marejados de emoção, do outro lado tem gente tentando abafar o fato. Suborno, boato, mentira fabricada. É a resistência desesperada de quem não quer se dobrar à luz. É como se a ressurreição fosse tão escandalosamente verdadeira que a única forma de não se curvar diante dela é mentir. E mentir para muitos. E pior, pagar por isso. A mentira tem um custo. Sempre teve. Mas a verdade também tem. E o evangelho de hoje mostra isso.
De um lado, mulheres que pagam o preço da coragem, mesmo sendo desconsideradas numa cultura da época, né? Do outro lado, soldados e líderes que vendem a própria consciência para manter a narrativa que sustenta o poder. E talvez o que mais mexa com a gente aqui é perceber que a ressurreição não é um evento bonitinho da liturgia, é uma ruptura. Porque a ressurreição, ela nos obriga a escolher. Ou a gente corre para anunciar a luz, ou a gente paga caro para permanecer nas sombras. E nós devemos sempre nos perguntar em qual lado da história a gente tem escolhido viver. Porque hoje Jesus continua se fazendo encontrável. Ele se deixa ver, se deixa tocar. Ele se mostra no silêncio da oração, nos momentos de desespero, nos reencontros inesperados, nas eucaristias vividas de verdade. Mas também hoje, há quem prefira o conforto da mentira. Mentiras que a gente conta para nós mesmos, só para não mudar. Mentiras que a gente sustenta para não precisar abandonar o pecado que nos escraviza. Mentiras que a gente financia para não precisar ajoelhar. Mas olha, a verdade sempre ressuscita. E quando ela aparece, não há pedra, nem medo, nem esquema que segure. A ressurreição não é o fim, é o começo. E como disse o catecismo, Jesus apareceu primeiro às mulheres para que fossem as primeiras a anunciar aos próprios apóstolos. A ressurreição já começou pelos invisíveis, pelos descartados, e é a partir deles que o mundo será transformado. Então hoje, não esconda a verdade, não silencie o que Deus já revelou no teu coração. Não se acomoda com explicações baratas para justificar o vazio, porque a vida venceu e isso não pode ser abafado. Enfim, transformadores, sejam como essas mulheres, com medo, ok, mas com alegria maior, com o coração tremendo, sim, mas com os pés correndo para anunciar: Cristo está vivo e o mundo precisa saber disso. Paz e bem.